Bom, então, hoje eu vou falar sobre pesquisa inovativa em medicina nuclear. É um tema bastante amplo, né? Então, vocês vão ver ao longo da apresentação que eu faço escolhas por causa do tempo. E antes de falar, né, do que tem se visto aí, o que tem sido desenvolvido nessa área, é bom a gente lembrar e ter em mente o que é uma pesquisa inovativa e diferenciar certos conceitos como descoberta, invenção e inovação, né? A descoberta ela está relacionada com um fenômeno natural, com um fenômeno que já existia, né? Mas que por ignorância a gente não sabia da sua existência ou a gente não conseguia explicar esse fenômeno. A descoberta ela está relacionada mais com pesquisa acadêmica de ciência básica, né? Diferente da invenção, que está mais associada com pesquisa tecnológica, pois se cria algo completamente novo que não existe na natureza e não existia na sociedade. A inovação, a diferença de inovação e de invenção, ela é bem tênue, né? Ela é bem, às vezes, difícil de diferenciar, mas a inovação ela está relacionada a valor agregado à sociedade, né? A valor socioeconômico para a gente. Então, se eu tenho uma invenção, por exemplo, que não entra no mercado e não tem uma demanda da sociedade, ela não é considerada uma inovação de fato, tá bom? Então, a pesquisa inovativa, ela está relacionada mais com a demanda da sociedade, né? Com a demanda de consumidores, do que com propriamente a construção de conhecimento, como está a pesquisa científica e tecnológica. Só para lembrar que não necessariamente uma inovação é uma invenção, ela pode simplesmente ser uma melhoria ou uma alteração, né, do conceito original, mas que tem alguma geração de diferencial para a sociedade. Então, ela pode ser simplesmente um rearranjo dessa invenção. Considerando aqui a medicina nuclear, que o José Augusto ele já introduziu de forma brilhante aí anterior, né? Ela é uma especialidade médica que utiliza substâncias radioativas não seladas para diagnóstico e terapia, e essas substâncias radioativas, como ele falou, como ele explicou, são chamados de radiofármacos, né? Esses radiofármacos são introduzidos no organismo vivo, e aí tem uma biodistribuição, e a partir desses detectores a gente consegue detectar essa radiação e fazer a reconstrução da imagem desse organismo, geralmente de um paciente. Aqui eu fiz uma escolha, né? Eu escolhi falar sobre equipamentos de imagem, ou seja, inovação em equipamentos de imagem, na parte de diagnóstico, e na medicina nuclear a gente tem basicamente duas técnicas, assim, né? Que são a tomografia por emissão de fóton único, né? Que é utilizada no detector que a gente chama de gama-câmara, e uma tomografia por emissão de pósitron, né? A gama-câmara ela está associada a colimadores, porque a técnica utiliza a radionuclídeos de emissores de fóton único, né, emissores de gama, e a tomografia por emissão de pósitron, como o nome já diz, são baseadas em radionuclídeos de emissores de beta+. Como se trata de uma apresentação sobre inovação, né, e como a tomografia por emissão de pósitron, quando comparada à gama-câmara, ela é relativamente recente, quando a gente procura a literatura, a gente encontra muito mais artigos sobre inovação em PET, né? Então, essa também foi uma escolha minha, de falar mais sobre a inovação nesses equipamentos de tomografia por emissão de pósitron. Então, a gente vai se concentrar mais nesse tipo de equipamento nessa apresentação. Para entender, né, as inovações nessa técnica ou nesses equipamentos, a gente precisa primeiro entender como que é feita essa técnica ou os conceitos básicos dela, né? Como eu falei, ela é baseada em radiofármacos que são emissores de pósitrons, ou seja, de beta+. Esses radiofármacos são introduzidos no organismo vivo, e aí quando esse pósitron que é emitido interage com o elétron dentro do organismo, eles se aniquilam, e aí surge, né, produz 2 fótons gama de aniquilação colineares e com 511 keVs cada um. Esses fótons gamas que serão detectados pelo sistema, né, por esse sistema de blocos detectores, assim, geralmente em formato de anel, né, nesses PETs comerciais, eles que serão detectados por esses blocos detectores que são baseados em cristais cintiladores. Então, quando esse gama interage em um cristal cintilador,
ele deposita energia, e aí esse cristal, por processo de cintilação, produz fótons ópticos, né? Ou seja, fótons de luz. E aí eles, como são associados a fotodetectores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente detalhadamente, esses fotodetectores detectam essa luz e transformam isso em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, então, ele é enviado a uma unidade de processamento de coincidência temporal, né? Porque eu preciso me certificar que esses dois gamas detectados, eles são provenientes de uma mesma aniquilação, e depois eles são enviados para um computador, onde são feitas as reconstruções de linha de resposta, ou seja, a linha, né, que é a trajetória que tá em vermelho na apresentação, a trajetória dos dois gamas, e é reconstruído a imagem do organismo vivo, ou seja, a gente consegue ver a biodistribuição desse radiofármaco nesse organismo, e a gente consegue também, a partir de quantificação, ter informações fisiológicas e metabólicas desse organismo. A técnica, ela tem fatores que degradam por si só, né, uma coisa intrínseca da própria técnica, que, por exemplo, são 3 fatores básicos, que são o alcance do pósitron e a não colinearidade entre os fótons de aniquilação, que está relacionado com o caminho que esse pósitron ele percorre até ele ser aniquilado nesse organismo, né? E se ele se aniquila ainda em voo, tem uma não colinearidade desses dois gamas para ter uma conservação de momento, né? Os tipos de coincidências que tem como a verdadeira, que é a que a gente é o nosso objetivo, né, detectar, a espalhada e a aleatória. A espalhada está relacionada com pelo menos um fóton gama sendo desviado por interação, e aí a gente tem uma estimativa de uma linha de resposta falsa, né? E a aleatória, que é a detecção de dois gamas, né, geralmente provenientes de duas aniquilações distintas, mas que o sistema ele reconhece como um evento verdadeiro, ele reconhece como um evento verdadeiro, e aí faz uma estimativa de uma linha de resposta falsa também, igual a espalhada, só que com um conceito diferente. Um outro parâmetro, um outro fator que degrada essa resolução espacial do sistema é o erro de paralaxe, né, que a gente chama de erro de paralaxe, que é a capacidade, e está mais atrelado à instrumentação e à forma como esse sinal é processado, né, a tecnologia que é utilizada nesse sistema, que é a incapacidade do equipamento de estimar a profundidade de interação desse gama dentro do cristal. Então, na região mais central do FOV radial, por exemplo, a gente tem um erro relativamente baixo em relação ao paralaxe, mas quando a gente vai aproximando mais da lateral, né, do campo de visão radial, essa incerteza ela costuma ser maior, né, e aí prejudica um pouco a resolução da imagem, um pouco consideravelmente. Tem fatores, então, que degradam a resolução espacial, mas também tem algumas funções desse equipamento, né, que melhoram a resolução espacial, que é uma função dessa é a função time of flight, né, que é o tempo de voo, que é a capacidade desse equipamento, dependendo da instrumentação que é utilizada nele, de estimar o tempo de voo desses gamas, ou seja, de estimar a diferença de tempo, né, entre a detecção desses dois gamas. Então, a gente precisa aqui de um detector extremamente rápido, né, para a gente ter uma resolução temporal muito boa, né, em termos de picosegundos, de centenas de picosegundos, para que a gente possa estimar melhor a posição de interação, de aniquilação do fóton, a posição de aniquilação do pósitron no organismo, e a gente consegue uma melhoria de resolução significativa, né? Aqui é comparando as duas, uma com PETs convencionais que não tem time of flight e PETs que tem time of flight, a gente consegue uma precisão bem melhor na imagem e aparece pontos quentes que não apareceriam em sistemas que não tem TOF, né? Que não tem a função TOF. Então, quanto mais rápido é o meu sistema, né, melhor eu consigo fazer essa estimativa da posição que teve a aniquilação, e melhora a minha resolução espacial da imagem, melhora, consequentemente, o diagnóstico médico.
Então, as características desejáveis, né, para melhoria desse tipo de sistema são a resolução espacial, óbvio, né, porque o médico precisa de uma boa resolução espacial para fazer um bom diagnóstico, a resolução temporal, né, a melhoria da resolução temporal, porque a gente acabou de ver que está relacionado também com uma resolução espacial, a gente consegue melhorar a resolução espacial tendo uma resolução temporal, a gente pode diminuir também a fração de sinal ruído, né, do sistema, o custo reduzido, ou seja, a gente tem que procurar componentes que reduzam isso, porque, como vocês viram ali no esquema, são vários anéis com vários blocos detectores que exigem muita eletrônica, e isso aumenta muito o custo do sistema, e tornar óbvio que é o mais compacto, né? Cada vez mais compacto, eu acho que é a tendência tecnológica em geral. Outro fator que também tem que ser considerado é a eficiência de detecção desses sistemas, né? Porque eu melhorando a eficiência de detecção, ou seja, eu melhorando a sensibilidade desse sistema, o quanto ele mede, né, em relação ao que foi emitido pela fonte que está no campo de visão dele, eu melhoro a eficiência de detecção, eu posso diminuir diminuir a atividade administrada nesse paciente, ou eu posso diminuir o tempo de exame, e mantendo a resolução espacial da imagem, né? Então, essas características, elas estão relacionadas com uma boa escolha da instrumentação desses equipamentos. Então, a gente tem que avaliar, né, os cristais cintiladores e os fotodetectores que são utilizados. Além, óbvio, do software utilizado para reconstrução, né, que não vai ser tema dessa apresentação, porque a gente não tem tempo de abordar todos os tópicos possíveis. Então, a gente vai focar aqui na parte mais da instrumentação em si. Então, como escolher uma boa instrumentação para ter uma boa resolução, uma boa espacial, uma boa resolução temporal, né? Então, os principais aqui, nessa tabela, a gente tem os principais cristais cintiladores que estão no mercado, os cintiladores inorgânicos que estão no mercado, e algumas propriedades que eu quero chamar a atenção para melhoria de eficiência de detecção, para diminuir a atividade, ou seja, para diminuir a exposição desse paciente, e também para diminuir tempo, a gente tem que olhar, então, a densidade desses cristais cintiladores e o número atômico efetivo dele, porque quanto maior o número atômico efetivo dele, quanto maior a densidade, eu aumento a probabilidade de interação desses fótons de 511 keV por efeito fotoelétrico, ou seja, eles depositam toda a energia dele dentro do cristal, o que é o objetivo da técnica, né? É o que eu quero. Então, eu aumento a sensibilidade quando eu aumento a densidade desses cristais e eu aumento o número atômico efetivo dele. Outra característica que eu tenho que chamar a atenção, que faz muito importante para a técnica em si, já que é baseado em coincidência temporal, é o tempo de decaimento desse cristal. Se eu tenho um tempo de decaimento lento, né, eu tenho uma janela temporal larga. E se eu tenho uma janela temporal larga, eu aumenta a probabilidade de coincidências aleatórias, ou seja, eu aumento o ruído na minha técnica. E também eu diminuo, né, a possibilidade de utilizar a função TOF. Né? Então, quanto mais rápido o sistema, lembra, melhor a resolução, melhor é a minha resolução espacial. Então, esse tempo de decaimento, ele é importante e deve ser analisado numa técnica PET. Né? E é claro que existem outras propriedades que devem ser analisadas, que vão interferir na escolha do detector, né? Que é o índice de refração, que a gente pode perder transmitância no processo de detecção desses fótons de luz, e a produção de luz dentro desse cristal, que está relacionado com a energia depositada nele. Né? Isso pode afetar a resolução de energia e, consequentemente, a resolução espacial. Desculpa. Com isso, o que a gente tem? Né? Na nova geração de PETs, né, que já tem no mercado, inclusive, eles priorizam o uso de cristais cintiladores baseados em lutécio, né? No lutécio 178. 178 ou 176? Acho que 176. E aí é o LSO e o LYSO. Por quê? Porque ele tem uma alta densidade, que é o que eu falei, e ele tem um tempo de decaimento bem baixo em relação ao BGO, por exemplo, né? Aqui o GSO ele também poderia ser utilizado, mas aqui ele tem dois tempos de decaimento diferentes que pode prejudicar um pouco. Então, por isso, é utilizado mais o LSO e o LYSO, apesar de a gente ter alguns equipamentos com GSSO.
Tem uma desvantagem no uso desses cristais baseados no lutécio, 176, que o lutécio ele tem uma radiação intrínseca, né? E isso pode afetar um pouco o sinal ruído, a relação sinal-ruído, né? No sistema e aumentar um pouco as coincidências aleatórias também. Mas, apesar dessa desvantagem, a gente pode ver vantagem nisso, e existem estudos aí, por exemplo, que foram divulgados agora em maio de 2021, que prevê o que está sendo desenvolvido, alguma coisa do gênero, no uso desse background, ou seja, no uso dessa radiação intrínseca, desses cintiladores baseados no lutécio, para fazer a correção de atenuação, por exemplo, desses sistemas PET, né? E eles estão alegando aqui para diminuir a dose do CT, né? Que é geralmente quando em detectores híbridos, ou seja, em PET híbridos, né? PET-CT é utilizado a imagem de CT para fazer essa correção de atenuação ao longo do corpo do paciente, e aí eles preveem essa diminuição de dose de CT utilizando essa radiação intrínseca. Então, aqui um dos resultados dele é que foram aqui em cima, essa imagem desse fantoma utiliza um mapa de correção de atenuação a partir de uma imagem de CT, e aqui embaixo ela utiliza a partir de um mapa de correção de atenuação, né, dessa radiação de background, de transmissão, através desse fantoma. E parece bem promissor visualmente, né? É um projeto ainda que está em estudo, ainda está em desenvolvimento, então vai demorar um pouquinho para chegar no mercado. É interessante porque eu vejo isso como uma solução para correção de atenuação em sistemas de PET-RM, né? Que a gente tem um probleminha de correção de atenuação nesses sistemas, porque a gente não tem o RM, ele não é baseado em diferentes densidades, né? Diferente em concentração de prótons e tal. Então, a gente tem essa limitação um pouco no PET-RM, e isso poderia ser utilizado. Outra questão é que eu não coloquei aqui o artigo, mas que tem estudo, é o uso dessa radiação de background dos cintiladores de lutécio, baseado em lutécio, para fazer calibração do sistema. Isso é muito bom, por quê? Porque na clínica a gente de tempo em tempo tem que comprar uma fonte de calibração para fazer a calibração do sistema, né? E tendo essa possibilidade de utilizar a radiação intrínseca do próprio sistema, a gente economiza um tantinho, né? Economizar é bom, né? Então, a partir disso, né, a partir dessa coisa toda, dessa corrida aí por detectores mais rápidos, para a gente ter o TOF, né, de forma e uma resolução espacial mais precisa, a gente tem também aí uma geração futura de cristais que está em desenvolvimento, que são chamados de metacristais, que tendem aí que estão sendo estudados um sanduíche de tipos de cristais diferentes, né? A gente utiliza nessa técnica PET cristais cintiladores inorgânicos e eles querem fazer um sanduíche de cristais plásticos, né? Os cristais plásticos, eles são muito rápidos, eles têm um tempo de decaimento na ordem de unidades de nanosegundo, tá aí 1 ponto alguma coisa de nanosegundo, principalmente esse que é utilizado, esse BC422, e aí, juntando, né, a alta densidade desses detectores de LYSO ou BGO ao tempo de decaimento bem curto desses detectores, você consegue a promessa é que você consegue sistemas muito rápidos e bem sensíveis. Então, aqui a gente tem um panorama do que a gente tem no mercado, na verdade, essa foi uma projeção de 2016, né? E que a gente tem uma corrida aí para sistemas mais rápidos, para melhoria, né? Para melhoria de resolução temporal, para ser utilizada esse time of flight, em que era previsto que em 2020 a gente tivesse, né, algum sistema que tivesse uma resolução abaixo de 100 picosegundos. Eu desconheço esse sistema, mas existe uma corrida aqui para chegar numa resolução temporal de 20, né, picosegundos, em que eles, teoricamente, acham que a reconstrução não seria necessária para esse tipo de sistema, porque seria bastante preciso em determinar a posição de interação de aniquilação do pósitron. Então, em paralelo, né, a essas inovações nos cristais, a gente também tem a inovação nos fotodetectores, porque não faz sentido a gente melhorar muito os cristais
os cristais cintiladores e deixar para trás os fotodetectores, né? Então, aqui a gente tem os 3 principais no mercado, que é o tubo fotomultiplicador, o fotodiodo de avalanche e a fotomultiplicadora de silício, né? A CIPM. O tubo fotomultiplicador, que a gente chama de fotomultiplicadora, ela é bem conhecida na literatura. Essa luz, que é proveniente do cristal cintilador, ela interage num fotocatodo, né, e por efeito fotoelétrico é emitido um fotoelétron. Esse elétron ele é direcionado para os dinodos e, através de uma diferença de potencial entre esses dinodos, há um efeito de multiplicação desses elétrons, né? Então, o ganho interno dele está relacionado com essa multiplicação de elétrons e é bastante alta, né? Mas a eficiência quântica, ou seja, o poder de conversão de um fóton para um elétron, para um fotoelétron, é bastante baixo em relação às outras. Eles são de 26%, dependendo aí do comprimento de onda dessa luz que chega. Né? Eles são bastante sensíveis também a campos magnéticos, ou seja, eles não são muito recomendados. Existe PET-RM utilizando fotomultiplicador, né? Tubo fotomultiplicador, mas eles são em sequência, né? Nunca são simultâneos, né? Aquisições simultâneas, porque elas interferem nesse direcionamento aqui desses elétrons e aí prejudicam o sinal. O fotodiodo de avalanche, ele é uma tecnologia de estado sólido, né? Ele é baseado na junção PN e ele usa polarização reversa. O que isso significa? Significa que a minha camada de depressão ela é maior por causa disso e o meu campo elétrico também é maior. Então, quando essa luz ela interage, né, com esse fotodetector, ela produz um par elétron-lacuna, e esse par elétron-lacuna, a partir desse campo elétrico, esse elétron é acelerado, né, para uma outra junção, para a junção, no caso aqui, N, e aí ele, a partir de ionização de colisão, ele produz novos pares de elétron-lacuna. E assim forma uma região de avalanche, né? Então, essa tensão que é colocada aqui nessas junções, né, que formam esse campo elétrico, ela tem que ser bastante controlada, porque eu quero uma relação de proporcionalidade, ou seja, eu quero que essa avalanche, né, que essa produção de cargas aqui, essa produção de pares elétron-lacuna seja proporcional à energia que foi depositada nele. Eu quero uma relação de proporcionalidade nesse sentido. Então, o que acontece é que eu tenho uma limitação aqui também de tensão, porque se eu aumento muito a tensão, eu posso causar uma ruptura e aí eu queimo o fotodiodo de avalanche. E aí eu tenho uma eficiência quântica muito alta, mas eu tenho um ganho interno bastante baixo em relação ao tubo fotomultiplicador, né? E aí vem a fotomultiplicadora de silício, né? Que é a mais nova em relação às outras, que promete aí um ganho, promete não, ela tem um ganho interno bastante alto, que é comparável com a fotomultiplicadora, e uma eficiência quântica que chega junto. Ela é o combo maravilha, né? E como ela funciona, na verdade, né? Ela, na verdade, ela é um conjunto de fotodiodos de avalanche, né? Então, esses elementos aqui que aparecem em verde, eles são fotodiodos de avalanche, eles estão em um circuito em paralelo, né? E aí eu trabalho o modo de operação de cada elemento aqui de fotodiodo de avalanche tem uma tensão bastante acima, na verdade é acima da voltagem de breakdown, ou seja, de ruptura, então eu perco essa relação de proporcionalidade e eu começo a operar em modo Geiger, né, que a gente fala aí que está em modo Geiger, ou seja, ele só conta. Então, cada elemento aqui em verde, ele conta quantos fótons interagiram nesse elemento. E aí, por eles estarem num substrato, no mesmo substrato, estarem ligados em paralelos, eu consigo somar todos os fótons que interagiram nessa região e fazer, então, uma proporção de quantos fótons foram detectados, né, com a produção de luz do cristal cintilador. E, a partir disso, eu tenho uma proporção. Então, aqui, eu só consigo fazer essa relação de proporcionalidade de fótons detectados com a energia que foi depositada no cristal, né, porque pela forma, pelo design, né, dessa fotomultiplicadora de silício, né, por esses fotodiodos estarem em paralelo, né, e é óbvio poder um resistor associado a cada fotodiodo para ele não ter uma corrente muito alta e queimar, né, não pode queimar. Esses dois aqui, que são baseados em estados sólidos, eles não são sensíveis a campo magnético, então eles são altamente recomendáveis para sistemas PET-RM.
Então, a partir disso, só para contextualizar, né, é um elemento de CIPM, eu consigo uma densidade muito alta de elementos aqui, de microcélulas, né, de fotodiodo de avalanche, que pode chegar, por exemplo, a uma região de 1 milímetro quadrado a milhares de microcélulas de fotodiodo de avalanche. Então, esses sistemas de fotodetectores são bastante compactos e eles possibilitam, né, a inovação e criando a inovação também em PETs dedicados, né? E aí a gente tem aqui dois exemplos, e a gente, se procurar na literatura, tem uma gama de exemplos, mas é que eu tive que escolher, que é aqui do lado, aqui nesse, né, tem o TOFIUS, EndoTOFIUS, que ele combina aqui cristais de EYSO, acredito, eu acho que é de EYSO, com CIPMs, né? Tanto CIPMs analógicas como CIPMs digitais, ou seja, o sinal que sai da CIPM analógico, óbvio, analógico, e o digital tem não é um circuito, né? Mas ele tem um processamento interno que já sai digitalizado esse sinal. Então, aqui ele promete para um câncer de pâncreas e próstata, ele promete maior sensibilidade, né, e maior resolução, uma vez em comparação com, por exemplo, com a avaliação desse tipo de câncer num PET de corpo inteiro, né? Porque você diminui o FOV, você aumenta a sensibilidade, você aumenta a resolução. E aqui tem uma mamografia por emissão de pósitron, a PEM, ela está relacionada aqui com um equipamento de mamografia, então ela faz uma modalidade híbrida, né? E está relacionado com um câncer de mama, e juntando o fator de anatomia, né, a resolução de anatomia, com a informação de funcionalidade de metabolismo. Bom, então, com esses detectores compactos também eu consigo fazer um micropet, que a gente chama de... Micropets são PETs dedicados para exames pré-clínicos, né, ou para pesquisa pré-clínica, né, e a gente consegue fazer os PETs de inserção, que a gente chama, né? Os PETs de inserção são os tubos de PED, no caso, que é para ser utilizado dentro de uma ressonância, por exemplo, clínica, né? Então, se a sua clínica, se o seu hospital tem uma ressonância magnética, você pode simplesmente comprar esses PETs de inserção para pesquisa pré-clínica e trabalhar dentro dessa sua ressonância aí, teoricamente, né? Se tratando de instrumentação, dentro dessa ressonância clínica. Eu gostaria de falar também sobre o projeto nacional, da qual eu estive envolvida, e ainda estou de fato, que foi desenvolvido, né, na verdade, a instrumentação para um micropet, né, um projeto nacional. Ele visa a melhorar a sensibilidade do sistema, a ter uma resolução espacial compatível com os sistemas disponíveis de micropet e reduzir os custos, né, do equipamento. Então, aqui a proposta desse projeto nacional é não utilizar cristais cintiladores segmentados, porque o tradicional são blocos de detectores segmentados, e utilizar um bloco monolítico, né, de EYSO associado a uma CIPM analógica. Então, esse proposto aqui, para ter um cristal cintilador monolítico, ou seja, contínuo, sem ser discretizado, eu preciso de um algoritmo de estimativa de posição de onde esse gama interagiu dentro do cristal, né, e com uma certa precisão. A empresa da qual eu sou cofundadora, a Galgit, ela desenvolveu toda a parte de eletrônica e também os algoritmos de processamento de sinal, e aqui é o nosso foco, no caso, né? Então, aqui eu mostro aqui o processo de detecção, né, que é proposto, né, o fotodetector, é um readout, um conversão analógico digital e um FPGA. Esse readout aqui, ele tem como objetivo fazer uma leitura de agrupamento e de soma de linha e coluna. E esse objetivo em vez de eu ter eletrônicas associadas a cada elemento dessa CIPM, na verdade, eu somo e aí eu diminuo os componentes eletrônicos de uma exigência de 256 canais para 16 canais só, né? E aí, a partir de um algoritmo de estimativa de posição, eu consigo fazer aí a reconstrução, né? E consigo ter a informação também de energia, de tempo de chegada e de posição 3D da interação, também diminuindo aquele erro de paralaxe que foi falado no começo, né? Então, aqui tem um sistema DAC, que ele envolve o ADC e o FPGA. O FPGA é um chip, né, que ele tem um processamento paralelo, que ele tem uma alta taxa de transferência de eventos
dependendo, é óbvio, do design do algoritmo que você desenvolveu, né? No caso que a Galgit desenvolveu. Esse projeto ele foi financiado pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, através do programa PIP, né, que é um programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Né? Esse programa ele está disponível de tempo em tempo desde 1997. Hoje ele é um fluxo contínuo, ou seja, a hora que você tiver uma ideia e quiser aplicar, você pode, né? E aí ele é dividido em algumas fases. Nós participamos da fase 1 e da fase 2, né, que a fase 1 ela dura 9 meses, é a análise de viabilidade técnico-científico, e na fase 2 a gente, de fato, faz, ou a gente desenvolveu a instrumentação voltada para o micropet. Né? E aqui tem os valores máximos que podem ser financiados pelo esse tipo de iniciativa, e os outros são fases mais para frente, que dependem aí do mercado ou de algum tipo de contrapartida da empresa. Né? Não precisa ter uma empresa aberta para você submeter, você pode submeter depois, caso seja aprovado. E aí, só para desencargo aqui de conhecimento, eu fiz uma pesquisa no site da FAPESP, perguntando, assim, né, selecionando processos ou projetos que envolvessem aplicações de radionuclides no âmbito da pesquisa inovativa em pequenas empresas. Né? Apareceram 9 projetos desde 1997, então a gente está assim, um pouco para trás em relação à pesquisa inovativa, né, na aplicação de radionuclides, e claro, né, diante da limitação aí do sistema de busca, que eu não sei qual é, né? 2 desses 9 estavam relacionados com esse projeto de micropet nacional, então, ou seja, só tem 7, fora esses que eu estou apresentando. Com a apresentação voltada mais para a UFRJ, eu achei importante falar que a FAPERJ ela também tem projetos e programas de financiamento para empresas de inovação tecnológica. O que eu percebo aqui na FAPERJ é que não é um fluxo contínuo, então a gente tem que sempre ficar tendo a abertura dessas chamadas, e ela também limita um pouco no pré-requisito desse pesquisador principal, que tem que ter, no mínimo, às vezes, um mestrado, dependendo do edital. Né? Eu achei importante colocar aqui que agora, no mês de junho, inclusive, estava aberto esse edital aqui para Programa de Apoio às Pesquisas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, que é um programa para financiamento, por exemplo, para aquisição de equipamentos para a empresa, né? E eu achei interessante colocar aqui por causa da Neo Atom, que é nova e talvez seja interessante para ela submeter alguma coisa no âmbito FAPERJ. Aqui nós temos, só para deixar claro que a UFRJ tem todas as ferramentas, a UFRJ ela tem uma agência de inovação, né? Então, se você tem uma ideia e você acha que pode virar uma propriedade intelectual, ela pode virar uma invenção, você tem que procurar essa agência, que ela que vai fazer essa interconexão, né? E aí tem sites também de patentes, aqui eu fiz uma pesquisa rápida sobre o Instituto de Física, a gente só tem 2 patentes na UFRJ relacionadas ao Instituto de Física, né? Pelo menos isso de acordo com o site, né? Não sei se está atualizado. E aqui tem uma fonte aqui de empresas filhas da UFRJ, que se você entrar no site da Agência de Inovação, você vai ver essas estatísticas. Elas são dados parciais de 2018, não foram atualizados, mas tem 19 empresas cadastradas e, aparentemente, a gente não tem nenhuma de física. Então, eu acho que... Qual é o objetivo nessa palestra? Né? Eu tentei, assim, mostrar os tipos de financiamentos que tem, as possibilidades de interação e tentar motivar, de alguma forma, a gente melhorar essa parte de inovação tecnológica no Brasil, né? Especialmente no estado do Rio de Janeiro, porque eu acho interessante, eu acho importante, né? As grandes empresas de física médica, elas são basicamente comerciais no Brasil e a gente precisa de inovação tecnológica. Eu não conheço país bem desenvolvido que não tenha um financiamento em tecnologia e inovação, né? Então, muito obrigada e desculpa se eu excedi o tempo, e obrigada pelo convite de novo. Luana, eu só tenho a agradecer pela sua palestra. Realmente, muito obrigado por ter lembrado da gente, né? No final, foi muito, muito legal ver isso, né? Que a gente nem sabia desse edital. Juro que a gente não sabia. Foi muito bom, né? Eu também tenho certeza que abriu os horizontes de várias pessoas aqui para várias outras coisas em relação à inovação tecnológica, como você disse.
E eu também queria agradecer muito, né, de novo, você e José Augusto por nos receberem lá no Hospital Universitário, tá? Muito obrigado. E agora eu vou ler algumas perguntas dos espectadores, acho que, não sei se tem algumas. Tá? Já tá tarde, né? Não. Ainda temos perguntas. Vamos lá. O Felipe perguntou. Primeiramente, ele agradeceu, né, pela excelente palestra e perguntou: você acredita que, no Brasil, as inovações em instrumentação na medicina nuclear estão mais relacionadas com aprimoramentos em software ou hardware? Bom, em medicina nuclear, eu acredito que talvez em software. Na verdade, eu não sei, né? Porque eu não vejo muita empresa que está relacionada com desenvolvimento inovativo em software, né? Mas, o ciclo de produção de um software, é muito mais fácil e intuitivo para um CNPJ escolher a produção e aprimoramento de software, porque ela vai para o mercado mais fácil, então ele obtém um fluxo de caixa mais rápido, né? Então, eu acredito que seja mais em software, caso tenha, por uma questão lógica, tá? Mas eu desconheço, assim, tem algumas que são de software de gestão, né, que eu já vi, alguns projetos acadêmicos, mas voltados, assim, não relacionados diretamente a empresas, para quantificação, né, para, às vezes, até de inteligência artificial, mas, bom, enfim, de empresa mesmo, acredito que não tenha tanto. Muito obrigado pela resposta, Luana. Vamos ver se temos mais perguntas. Temos um elogio da professora Simone, né? Obrigado pela palestra, Luana. Espero que possamos nos conhecer quando voltarmos ao presencial lá na UFRJ. Também espero, professora Simone. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu escutei coisas muito boas de você, especialmente dos alunos. Então, eu realmente espero esse contato. Podemos fazer uma última pergunta, Luana? Fica à vontade. Se eu souber. Então, o Rui Rael, ele agradeceu a palestra, né, disse que foi muito bela, e perguntou como é que é empreender nesse mercado. Existem limitações, tipo caixa preta, onde não consegue desenvolver algo por conta de restrições de detalhes de outros fabricantes de equipamentos? Empreender nesse... Bom, especialmente na minha área, que é a área de processamento de sinais e hardware, é um pouco difícil por causa desse ciclo de produção. Então, assim, a gente não consegue colocar o equipamento, né, a parte desenvolvida no mercado de forma muito rápida, e especialmente como a medicina nuclear é uma especialidade médica, tem muita regulamentação até chegar no mercado, né, você precisa passar por várias regulamentações de Anvisa, então isso é bastante demorado, né, então requer uma certa resiliência. E essas caixas pretas que talvez você fale, né, existe muita caixa preta, especialmente de software, né? A parte de instrumentação em si a gente consegue em literatura, em artigos, mas o que acontece? Essas caixas pretas, na verdade, é uma estratégia de empresa, né? Quando elas não estão, elas são patenteadas. Ou elas são caixa pretas, ou elas são segredo, né? Porque elas querem lucrar, ou ela tem uma inovação ou uma invenção, e aí ela patenteia, né? Então, assim, a caixa preta, ela é menos preocupante, porque se ele não registrou como patente, se ela não registrou como propriedade intelectual, então isso significa que está aberto para qualquer lucro de outras empresas. Então, se eu faço algo que ele também fez, o problema é dele se fez caixa preta, entendeu? Se ele não registrou e não assegurou a tecnologia dele. Então, a caixa preta é o menor dos problemas. O maior dos problemas para uma empresa, né, é essa aceleração de produção de propriedade intelectual, especialmente fora do Brasil. Aqui a gente ainda tem muita burocracia em relação a isso, principalmente que essas pesquisas elas estão atreladas a centros, a universidades, né? E aí a gente às vezes não tem um núcleo de inovação muito bem estruturado para ser um processo rápido. Então acho que eu me preocuparia mais com as patentes e com a velocidade que isso é feito fora do Brasil do que com as caixas pretas em si.
se tratando, é claro, de CNPJ, tá? De empresa, né? Como pesquisadora, eu odeio caixa preta, porque eu quero saber o que está acontecendo lá dentro, eu quero entender, né? Certeza. Muito obrigado, Lana. Não temos mais perguntas por hoje, tá? Gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui, foi essencial, acredito, assim como todos foram essenciais, mas muito obrigado por estar aqui conosco, Luana. Obrigada a você, Gabriel, pelo convite. Boa noite.